Olá, espero que você esteja bem. Eu sou o professor Nelson e vou acompanhar você nessa disciplina intitulada Ciências Naturais, Contextos e Estratégias de Ensino e Aprendizagem. Então, Ciências Naturais vai abordar algumas áreas do conhecimento, como biologia, física e química. Essas áreas são importantes para que a gente possa conhecer o fenômeno e compreender os fenômenos da natureza. Contextos e estratégias têm a ver com pensar o contexto que o aluno está inserido e quais estratégias a gente vai adotar no processo de ensino-aprendizagem para essa área do conhecimento. Então, pensar também questões nesse módulo, que se chama Fundamentos Históricos e Filosóficos do Ensino de Ciências da Natureza. A ideia é pensar nessa unidade 1 as bases epistemológicas do ensino de ciências da natureza para nossas aulas de ciências, como utilizar o método científico para você organizar e planejar a sua aula baseado no método científico. Então, nessa unidade, nós vamos discutir um pouco sobre isso. Então, para iniciar a nossa conversa, a nossa trajetória inicial, construindo o conceito de ciência. Então, a gente tem o percurso e as personalidades e suas contribuições sobre a construção do que é ciência, né? A gente pode se perguntar o que é ciência, afinal. Então, é importante conhecer as bases epistemológicas para entender como que a construção do método foi, aos poucos, tendo um formato de ciência, de pesquisa, né? E como que a gente pode usar também essa contribuição do modelo de pesquisa científica, ou também dizendo, do modelo de ciência, na contribuição da sua prática quando você for dar aula de ciências. Então, entender o método também pressupõe que vamos usar parte desse método na hora de ministrar uma aula de ciências. Isso é muito importante porque vai trazer o aluno as questões que envolvem investigação, como a curiosidade, por exemplo, principalmente se tratando de crianças. Bom, como que a gente vai organizar então esse diálogo, essa organização dessa primeira unidade? Primeiro ponto, nós vamos discutir então a questão do método científico, o que que a gente pensa enquanto método, quais são os parâmetros para entender o que que é método, qual que é o passo a passo disso, e pensar essa abordagem dentro do que é ciências, mas pensando no método científico como um todo. Num segundo momento, nós vamos trabalhar o método e as ciências sociais. Então, vamos pensar o método científico para colocar em outro público-alvo, que é a ciências, pensando nas ciências sociais. Então, utilizar toda a abordagem do método científico, mas com outro público. Então, essa é a segunda parte da nossa conversa. A terceira parte é pensando essa questão do método, da investigação, de ciência, voltada para o público da educação. Então, esses são os 3 pontos da nossa conversa hoje. Método enquanto ciência, método pensando nas ciências sociais e depois vamos olhar o método na educação. Fala então um pouco sobre essa trajetória do método, pensando nessa construção, pensando na organização de fazer um discurso que esteja voltado para o âmbito científico. Então, o primeiro ponto é pensar o pesquisador, pensar o seu objeto dentro dos fenômenos que acontecem na natureza. Então, por isso que eu coloquei aqui 2 campos, né? Fenômeno e fato a ser investigado. Então, o pesquisador ele vai conhecer o fenômeno observando a natureza e traçando um percurso para chegar à compreensão desse fenômeno. Então, ele precisa de ter
um método para chegar a essa compreensão, para entender qual que é, como que como esse fenômeno ocorre e qual é a explicação para isso. Então, nessa trajetória inicial, a gente precisa ter um objetivo. Então, o objetivo é construir conhecimento de forma racional e sistemática. E esse é o objetivo do se fazer ciência. Quando a gente pensa em método científico, a gente precisa transformar esse conhecimento ou essa compreensão que a gente teve da natureza em uma forma que seja sistemática e uma forma que seja racional, ou seja, compreensível. Então, a gente precisa se basear em fatos, esse é o primeiro ponto da investigação. A gente precisa se basear nas evidências. Outro ponto é a observação. Outro ponto também é a experimentação e seguir esse passo a passo. Então, toda vez que a gente fala em método científico, a gente sempre vai se basear nesses pontos. Então, fatos, evidências, observação, experimentação. A experimentação tem a ver com a validação disso. Se você consegue reproduzir aquele fenômeno que você observou. Sempre pensando na possibilidade de você fazer uma replicação desse conhecimento que você conseguiu compreender, desse fenômeno que você conseguiu compreender. Então, de modo geral, esse é um passo a passo para pensar, começo de uma reflexão, para pensar o que é ciência. É claro que existem muito mais elementos quando a gente vai para cada um desses pontos, como evidências, observação, quais são os fatos, que tipo de experimentação que eu vou fazer, quais são esses elementos. Então, para cada objeto ou para cada fenômeno que eu vou observar, eu preciso ter um instrumento de acordo com, adequado com aquilo que eu estou planejando. Então, vamos falar um pouco agora das personalidades que fizeram a sua contribuição com a ciência. É claro que existem outras, tem inúmeras pessoas que fizeram a contribuição. Eu vou citar algumas aqui, como Robert. Aqui a gente está falando do século XIII. Então, se a gente voltasse séculos atrás, a gente também ia ter pessoas que fizeram contribuição em relação ao método. Mas vamos partir aqui do século XIII, porque senão a gente tem horas e horas para fazer discussão de personalidades. Então, o Robert, já no século XIII, ele já tinha esse interesse em observar os fenômenos da natureza. Ele tinha interesse assim, em astronomia, geometria, ótica, e aí ele começou a criar métodos pensando nessa mesma organização que a gente viu no slide anterior. O objeto, a gente pensou em observação, experimentação. Então percebam que o Robert já no século XIII, ele já fazia observações dos fenômenos naturais, ele fazia registro de tudo isso, começava a tentar entender, fazer experimentação, ou seja, replicar o que ele observava, fazia comparações, formulava a hipótese, realizava teste para poder validar tudo isso. Então, perceba que já no século XIII a gente já tem um modelo, quase um modelo de pesquisa mesmo, organizado pelo Robert. E interessante colocar esses pontos que até hoje a gente, quando vai fazer projeto de pesquisa, a gente vai fazer justamente esse passo a passo que ele fez lá no século XIII. Observação, primeiro ponto, escolher o objeto de estudo, né? Depois fazer a observação desse objeto. Depois a gente tem a parte de experimentação dos fenômenos. Formulamos hipóteses. Geralmente essas formulações vêm já no começo de um projeto de pesquisa. Então cria-se uma hipótese, tem um problema de pesquisa, cria-se uma hipótese. Aí que a gente vai observar e fazer toda a experimentação. E depois teste e validação. Então perceba que ele já tinha uma organização boa em relação ao que é ciência. Ele percebeu que para efetivar o conceito de ciência, você precisa ter um percurso para que outra pessoa, inclusive, possa reproduzir aquilo que você buscou ou procurou investigar.
A gente também tem o Albert Magnum, ele era um bispo, e ele é conhecido como padroeiro das ciências naturais, né? Então, ele também trouxe muita contribuição para o método científico. Ele baseou todo o estudo dele na obra de Aristóteles, então ele fez grandes contribuições também no campo da filosofia, que já que ele era bispo, então ele trouxe um pouco do campo da filosofia atrelado às ciências naturais. Então são grandes contribuições também que o Alberto, né, Alberto Magno, fez para as ciências da natureza. Então, quais foram as contribuições? Então, ele descreveu várias espécies de plantas, de animais, já que ele usava o método de Aristóteles, ele passou também a fazer observações e descrição e identificação de espécies. Então, Alberto Magno também inseriu os aspectos da cultura para as investigações, trouxe a cultura para o ensino das ciências, ou melhor dizendo, para a investigação das ciências da natureza, que é aspecto esse que ele trouxe da religião, então ele trouxe questões importantes que antes não eram tratadas. Então ele fez um estudo minucioso também na área da ciência da natureza. Esse tipo de estudo minucioso está relacionado à identificação de espécies, à observação de fenômenos naturais, entre outros fatores. Agora vamos falar um pouco de Copérnico e a teoria que ele formulou do heliocentrismo. Então, antes dele formular essa teoria, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Então, Copérnico passa a observar a natureza. Então, ele utiliza o método científico para isso. Lembra que a gente, lá nos primeiros slides, a gente falou sobre ter um método para fazer observações. Então, ele observa os astros, ele observa o movimento, ele tenta trazer novas explicações para esses movimentos, que até então não tinham se realizado essas observações. Então, ele traz essas observações, faz o registro disso e ele começa a entender como funciona. Então, ele percebe que o Sol está no centro do universo, isso na teoria dele, né? Ele observa esse movimento absoluto, e ele começa a entender essa questão do tempo, que é o movimento da Terra, coloca um tempo ali de 24 horas, ele coloca também o tempo anual de 365 dias, né? Então, esse é o ponto da gente também discutir um pouco sobre verdades científicas e o tempo. Ou seja, para cada período do tempo, a gente tem um tipo de verdade científica, porque até aquele momento, as observações realizadas, com o método realizado, se tem um tipo de verdade, como essa questão do Copérnico. Antes dele fazer essas observações, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, por conta da técnica utilizada antes para fazer observação da natureza. É claro, de conceitos que rodeavam todo esse ambiente. Então, conforme o tempo passa, outros instrumentos são elaborados, outros instrumentos são criados, que vão trazer uma nova possibilidade de você compreender a natureza, que anteriormente se compreendia de uma forma, posteriormente se compreende de outra. Então, o método científico, em relação ao tempo, ele pode acabar sofrendo modificações em relação ao tempo. Outro exemplo é o Isaac Newton, trazendo essa questão da lei da gravidade. O exemplo da maçã é um exemplo clássico, e ele usa esse exemplo da queda dos corpos, né, para formular sua teoria gravitacional. Então, é sempre a indagação que movimenta a ciência. Tanto é que, quando a gente vai construir um projeto de ciências ou um projeto científico, primeiro ponto, depois de você escolher seu tema, né, e fazer a delimitação desse tema,
é você criar perguntas para poder direcionar o que você está investigando. Então, perguntar por que os corpos caem ou são atraídos para o centro da Terra motivou Newton a formular uma das suas leis. Ele formulou 3 leis da física, né? Será que você lembra dessas leis quando você estudou lá no ensino médio? Então, a lei da inércia, aceleração e ação e reação. Então, a partir de observações que ele fez dos fenômenos que ocorrem na natureza, ele começou a observar, a registrar, a formular, a questionar, e isso baseado no método científico, e ele traz formulações importantes que usamos até hoje. Agora, a gente vai falar um pouquinho como que a ideia de ciências, pensando nas ciências da natureza, pensando em ciências naturais, como que isso influencia no pensamento crítico e em outras áreas, como as ciências sociais. Então, a partir do século XVIII, ou até um pouco antes, século XVI para frente, a gente começa a ter correntes de pensamento que vão começar a pensar o método científico, que era utilizado nas ciências naturais, para entender como a sociedade funciona. Então, essas correntes ganharam força, ganharam destaque, e a gente tem algumas personalidades que nós vamos comentar aqui, falar um pouco sobre o positivismo, falar um pouco sobre o marxismo, que são métodos de investigação, né? Tanto positivismo como marxismo. É a forma como você olha para a sociedade. Então, você olha para a sociedade como um fenômeno da natureza e tenta entender esse fenômeno a partir de um método. Afinal de contas, para você compreender qualquer fenômeno que você está observando, você precisa ter um método para ver se essa compreensão é válida ou não. Então, um dos métodos aqui que ganha força no século XVIII é o positivismo e o marxismo. Então, o primeiro ponto é falar um pouco sobre Augusto Comte. Ele começou a pensar no método das ciências naturais para entender a sociedade. Ele trouxe isso para as ciências humanas. Ele pensava que se a gente utilizasse o método das ciências naturais nas ciências humanas, talvez a gente possa compreender esse fenômeno da sociedade de uma forma neutra e de uma forma positiva. Quer dizer, utilizar questões do pensamento lógico matemático para entender como que a sociedade se organiza. E aí, a partir disso, desse pensamento, utilizar uma abordagem lógica matemática para entender a sociedade, outros pensadores se utilizaram dessa ideia para pensar questões propostas para a educação. Por exemplo, a gente tem aqui o Herbert Spencer, ele vai pensar propostas para a educação, vai pensar na formação científica, vai pensar nessa questão da educação para melhorar a vida das pessoas. Isso é muito importante. A gente tem Emile Durkheim, como é que vai pensar um homem como reflexo da sociedade, né? E a prática pedagógica envolvendo a vida em comum dentro da sociedade. Então percebam que essas ideias, elas têm base metodológica das ciências. Quer dizer, como que a gente vai pensar a sociedade partindo de uma lógica neutra? Então, começa-se a ter ideias de como organizar e como pensar a educação para melhorar a vida das pessoas. Foram o que esses pensadores fizeram. Então, falando um pouco sobre o marxismo, nós temos aqui 2 principais pensadores, o Marx e o Engels. Claro, se a gente for pensar dentro dos escritos deles, existem vários conceitos. Aqui a gente vai falar do voltado para a educação. Então, a proposta para a educação é, primeiro, sendo ela pública para todo mundo e gratuita.
E eles também pensaram a educação adequada para cada faixa etária. Então, não dá para ser um modelo para todo mundo. Então, olha o método científico atuando aqui. Então, a gente tem o público-alvo e para que a gente possa fazer ciência adequada para determinado público, a gente precisa de um método que se adeque, no caso aqui, para a educação, à faixa etária. Então, para a educação infantil, para as crianças, eu preciso abordar os conceitos de uma forma, para os adolescentes, eu tenho que pensar os conceitos de outra forma, jovens e adultos, eu tenho que pensar de outra forma também, e assim sucessivamente. Vamos pensar como que o marxismo teve essa influência na educação. Então, sempre pensando a ideia das ciências humanas, pensando como um fenômeno da natureza. Esse é o primeiro ponto. Um fenômeno real em que você precisa trabalhar questões para que a gente tenha uma sociedade de acordo com os objetivos daquele método, né? Então, a gente tem aqui Guardia, Francisco Guardia, Anton Makarenko, que vão trazer ideias para a educação, como, por exemplo, o primeiro vai falar que é educação racional, laica, gratuita e científica, e também pensando em adaptação do método à faixa etária, à idade. O próximo vai falar sobre o coletivo, prioridade pelo indivíduo, a educação pela vida e o trabalho, ou seja, pensar a educação para a forma que o sujeito vai viver e como que isso ele vai utilizar na sua vida, né? Então, se, qual que é o modo de subsistência daquela sociedade? Então, vamos pensar a educação dentro desse viés para que possa ser significativo para o sujeito. Outros pensadores, como por exemplo Gramsci, que vai falar um pouco dessa escola unitária, vai refletir um pouco sobre as classes sociais, pensando como que isso influencia no conceito para a educação, pensando na criatividade, na autonomia e disciplina no processo de ensino e aprendizagem. Temos também um bem conhecido, que é o Vygotsky, que vai falar um pouco dessa formulação da linguagem. Ele vai compreender aspectos do desenvolvimento da linguagem do sujeito e como que esses aspectos é construído dentro da coletividade. Então ele vai defender uma educação baseada no coletivo. Então cada um deles vai trazer uma proposta para a educação, pensando no método científico que eles tiveram de base. Na América Latina, como ocorreu isso? Então, a gente tem aqui, entre as décadas de 30 a 60, uma teoria falando sobre modernização desenvolvimentista, pensando em desenvolver a sociedade, pensando em fazer instrução para esses sujeitos, para que a sociedade em questão tenha grande desenvolvimento. A partir da década de 70, a gente tem a chamada teoria da dependência, e criticava a função da escola que só reproduzia a ideias de cultura dominante. Então, aqui a gente já tem uma crítica em relação ao modelo que estava ocorrendo nessa década. Então, percebam que o método das ciências da natureza, ele entra dentro das ciências humanas para trazer grandes reflexões e grandes mudanças. E percebam que, conforme o tempo passa, esses métodos ganham novos instrumentos e novas formas de questionar o fenômeno, que nesse caso é a sociedade. Então, pensando agora na América Latina, então alguns pensadores, é claro que tem outros, né? Então, alguns aqui com destaque: Rosa Maria Torres, Maria Teresa, Emília Ferreiro. Então, todos eles com propostas críticas, com pensamento críticas em relação à educação. Então, criticava, a primeira, a Rosa Maria Torres, criticava a escola idealizada, ou seja, que ficava distante da realidade local. Então, pensava-se que a Rosa Maria traz uma ideia de que a gente tem que pensar a escola para dentro da realidade do sujeito. Então, a Maria Teresa
vai falar um pouco da formação do professor para o povo. Então, percebam que as ideias estão vinculadas. Então, se uma está falando que a escola precisa estar de acordo com a realidade, a outra pesquisadora vai falar sobre a formação para aquela realidade. Então, a gente precisa compreender a realidade local para poder ter formação adequada para esse público. Emília Ferreiro vai falar um pouco sobre essa questão do processo de aquisição da escrita, já pensando nos conhecimentos prévios dos alunos. Então, a gente precisa valorizar o que o aluno já sabe, o que ele já traz de conhecimento. E no Brasil? Né? Então, algo muito similar ao que Emília Ferreiro traz sobre valorizar o que o aluno sabe, nós temos Paulo Freire, que vai falar também algo muito próximo de que Emília Ferreiro falava, sobre valorização dos conhecimentos prévios dos alunos. Então, ele tinha uma preocupação muito grande com esse grupo que era excluído socialmente, que não tinham acesso à educação. Então, ele focou parte do seu tempo em educação para adultos, fez publicação como Pedagogia do Oprimido, Liberdade pela Educação, e uma das frases que é bem conhecida dele é a educação como um ato político. Pois ele entendia que para mudar a sociedade, a gente precisava trazer a educação para o sujeito, pois é o sujeito, é a pessoa que vai transformar a realidade em que ele vive. E para isso ele precisa conhecer como é o seu entorno, onde ele vive e outras questões que envolvem o seu contexto local. Rubem Alves também vai falar um pouco da pesquisa participante, ou seja, sujeito que está participando ativamente da pesquisa em sociedade. Vai falar do desenvolvimento e do conhecimento para a educação popular. Percebam que a gente está voltando sempre no mesmo ponto, a educação para a realidade local, educação popular. Ele vai fazer críticas à sociedade capitalista, que sempre trazia um modelo pronto, que não era adequado para as realidades locais. Outro ponto que ele trazia para a educação era despertar da consciência, não é só reproduzir conteúdos. Então, a gente precisa despertar a crítica, a reflexão do sujeito dentro do seu local, da sociedade onde ele está inserido. Aqui eu deixei um recadinho para você. Se você quiser saber mais, tem muitas coisas na nossa leitura obrigatória, onde você vai ter bastante acesso sobre tudo isso que a gente comentou e discutiu e conversou nesse módulo, nessa unidade 1. Já no Brasil contemporâneo, a gente tem a pedagogia histórico-crítica. Então, perceba que a gente, ao longo do tempo, vai ganhando novos instrumentos, novas formas de análise, e vão entrando nessa questão do método. Então, a pedagogia histórico-crítica vai difundir o conhecimento aliado à realidade, quer dizer, não desvinculado da realidade do aluno. O professor, ele passa a ser mediador. O aluno tem papel ativo. O método está relacionado à realidade. O conteúdo está pensando em questões culturais e universais. Então, na avaliação, a gente tem uma avaliação diagnóstica, que ela não é dogmática, ou seja, é para entender como o sujeito está aprendendo. Na sequência, a gente também tem a pedagogia holística, tem características que vão frisar o desenvolvimento humano. Então, dentro desse mesmo ponto, professor, aluno, metodologia, conteúdo e avaliação, ela vai trazer outros olhares para entender esses fenômenos. Então, o professor agora ele tem que saber lidar com as diferenças, ele entende que os alunos, todos são diferentes e todos têm particularidade. O aluno, ele é autônomo nesse tipo de pedagogia, ele é participativo, ele é criativo. A metodologia, ela é crítica, produtiva, reflexiva. O conteúdo é interdisciplinar, ou seja, a gente vai envolver outros
outras disciplinas para ensinar alguns conceitos e avaliação sempre ao decorrer do processo. Nunca lá no final, né? Com uma prova, ela sempre vai ter, tá dentro do processo. Então, a pedagogia de ensino como pesquisa, temos os mesmos elementos, mas outro olhar também. Percebo que a gente tem aqui outros instrumentos. Então, a gente vai pensar a escola como produtora de conhecimento. Então, não é aquele conhecimento pronto e manda para o aluno, não. A gente vai construir aqui. O professor, ele passa a ser mediador. O aluno, ele é sujeito do processo porque ele vai trazer questões e indagações e vai fazer investigação. Então, geralmente, a metodologia é em grupo, mas tem partes individuais também. O conteúdo está em relação ao interesse do aluno e a avaliação também, ela é contínua e ela é processual e participativa. Eu percebo que para cada método, a gente tem instrumentos que vão se adequando à forma como a gente quer compreender o fenômeno. Então, recapitulando, falamos um pouco sobre essa questão da epistemologia, ou seja, como começou a ideia de se pensar um método científico. Falamos um pouco sobre a contribuição de Newton, Robert. Falamos também sobre a questão do método inserida nas ciências sociais e como foi a sua influência na educação. E depois pulamos para os pensadores na educação a partir já do século XX, né? Século XX e os contemporâneos. Tudo isso para a gente falar um pouco sobre o que é ciência. Então, perceba que ciência precisa de instrumentos, precisa de método, precisa ter essa observação, essa análise, para poder entender os fenômenos. Então, nessa unidade, nós trabalhamos um pouco sobre isso. E na unidade seguinte, nós vamos falar um pouco sobre o histórico, o processo histórico do ensino de ciências. Essas são as nossas referências. Espero que você tenha gostado e até a próxima unidade. Até mais.